Título: Psicanálise e Telepatia. Introdução. Não estamos destinados, segundo parece, a dedicar-nos com tranquilidade à ampliação de nossa ciência. Mal acabamos de repelir triunfalmente 2 ataques, um dos quais procurava mais uma vez negar o que trouxemos à luz e só nos oferecia em troca o tema do repúdio, ao passo que o outro tentava persuadir-nos de que nos equivocáramos da natureza do que descobrimos e poderíamos com vantagem tomar outra coisa em seu lugar, logo então que nos sentimos seguros quanto a esses inimigos e já outro perigo surgiu. E desta vez é algo tremendo, algo de elementar que ameaça não somente a nós, ameaça talvez mais ainda a nossos inimigos. Não mais parece possível manter-se afastado do estudo daqueles fenômenos conhecidos como ocultos, ou seja, dos fatos que professam falar em favor da existência real de forças psíquicas outras que não as mentes humanas e animais com que estamos familiarizados ou que parecem revelar a posse por essas mentes de faculdades até aqui irreconhecidas. O ímpeto no sentido dessa investigação parece irresistivelmente forte. Durante essas últimas breves férias tive 3 oportunidades de recusar associar-me a periódicos recentemente fundados e relacionados com esses estudos. Tampouco existem muitas dúvidas quanto à origem dessa tendência. É em parte uma expressão da perda de valor pela qual tudo foi afetado desde a catástrofe mundial da Grande Guerra, uma parte da abordagem experimental à grande revolução, em cujo sentido nos estamos dirigindo e de cuja extensão não podemos fazer estimativa, mas indubitavelmente se trata de uma tentativa de compensação, de criar noutra esfera supermundana as atrações perdidas pela vida sobre esta terra. Na verdade, alguns dos procedimentos das próprias ciências exatas podem ter contribuído para esse desenvolvimento. A descoberta do rádio confundiu tanto quanto fez progredir as possibilidades de explicar o mundo físico e o novíssimo conhecimento adquirido do que é chamado de teoria da relatividade teve sobre tantos que a admiram sem compreendê-la o efeito de diminuir sua crença na fidedignidade objetiva da ciência. Lembrar-se-ão de que há não muito tempo atrás o próprio Einstein aproveitou a ocasião para protestar contra essa má interpretação. Não decorre como fato lógico que o interesse intensificado no ocultismo deva encerrar um perigo para a psicanálise. Deveríamos, pelo contrário, estar preparados para encontrar uma simpatia recíproca entre eles. Ambos experimentaram o mesmo tratamento desdenhoso e arrogante por parte da ciência oficial. Até os dias de hoje, a psicanálise é encarada como cheirando a misticismo e o seu inconsciente é olhado como uma daquelas coisas existentes entre o céu e a terra com que a filosofia se recusa a sonhar.
as numerosas sugestões que ocultistas nos fizeram de que deveríamos cooperar com eles demonstra que gostaríamos de tratarmos como meio pertencentes a eles e que contam com o nosso apoio contra as pressões das autoridades exatas. Se quer, por outro lado, tem a psicanálise qualquer interesse em sair do seu caminho para defender essas autoridades, pois ela própria se coloca em oposição a tudo que é convencionalmente estrito, bem estabelecido e geralmente aceito, não seria a primeira vez que estaria oferecendo seu auxílio às obscuras, porém indestrutíveis conjecturas das pessoas comuns contra o obscurantismo da opinião culta. A aliança e a cooperação entre analistas e ocultistas poderiam surgir-nos como plausíveis e promissoras, contudo, se olharmos mais de perto, as dificuldades começam a aparecer. A imensa maioria dos ocultistas não é impulsionada por um desejo de conhecimento, por um sentimento de vergonha de que a ciência tenha por tanto tempo se recusado a tomar conhecimento do que são problemas indiscutíveis, ou por um desejo de conquistar essa nova esfera de fenômenos. São, pelo contrário, crentes convictos, buscando confirmação e algo que os justifique para abertamente confessarem a sua fé. Porém, a fé que primeiramente adotaram e depois procuraram impor a outros, ou é a velha fé religiosa empurrada para o segundo plano pela ciência no curso do desenvolvimento humano, ou então outra mais próxima ainda das convicções ultrapassadas dos povos primitivos. Os analistas, por outro lado, não podem repudiar sua decência da ciência exata e sua comunhão com os representantes desta última, movidos por uma extrema desconfiança do poder, dos desejos humanos e das tentações do princípio de prazer, acham-se prontos para alcançar algum fragmento de certeza objetiva, a sacrificar tudo, o brilhantismo deslumbrante de uma teoria impecável, a consciência exaltada de haver conseguido uma visão abrangente do universo e a calma mental ocasionada pela posse de amplos fundamentos para uma ação ética e convincente. Em lugar de tudo isso, contentam-se com pedaços fragmentários de conhecimento e com hipóteses básicas carentes de exatidão e sempre abertas à revisão, em vez de esperar pelo momento em que poderá escapar da coerção de leis familiares da física e da química, tem esperanças no surgimento de leis naturais mais amplas e de alcance mais profundo, às quais estão prontos a submeter-se. Os analistas são, no fundo, incorrigíveis, mecanicistas e materialistas, ainda que procurem evitar despojar a mente e o espírito de suas características ainda irreconhecidas. Da mesma forma, dedicam-se à investigação dos fenômenos ocultos apenas porque esperam com isso excluir finalmente da realidade material os desejos da humanidade.
Em vista dessa diferença entre suas atitudes mentais, a cooperação entre analistas e ocultistas oferece poucas perspectivas de lucro. O analista tem a sua própria província de trabalho, a qual não deve abandonar, o elemento inconsciente da vida mental. Se no curso de seu trabalho tivesse de estar atento aos fenômenos ocultos, correria o perigo de não se dar conta de tudo o que mais de perto lhe fosse concernente. Estaria abandonado à imparcialidade, ausência de preconceitos e prevenções que constituíram uma parte essencial de sua armadura e aparelhamento analítico. Se fenômenos ocultos se fizerem sentir sobre ele da mesma maneira que ocorre com outros fenômenos, não fugirá deles mais que a estes. Pareceria ser esse o único plano de comportamento coerente com a atividade de um analista. Pela autodisciplina, o analista pode defender-se contra um perigo específico, o perigo de permitir que seu interesse seja arrastado para os fenômenos ocultos. Com relação ao perigo objetivo, a situação é diferente. É pouco duvidoso que, sendo a atenção dirigida para os fenômenos ocultos, seu resultado muito em breve seja que ocorra a confirmação de um certo número deles, e provavelmente decorrerá longo tempo antes de se poder chegar a uma teoria aceitável que abranja esses fatos novos. Os espectadores avidamente atentos não esperarão tanto. A primeira confirmação, os oculistas proclamarão o triunfo de suas opiniões, transportarão o acolhimento de um determinado fenômeno para todos os outros e estenderão a crença nos fenômenos, a crença em quaisquer explicações mais fáceis e mais a seu gosto. Estarão aptos a empregar os métodos da indagação científica apenas com uma escada para elevá-los por sobre a cabeça da ciência. O céu nos ajude se chegarem a tal altura. Não haverá ceticismo dos assistentes em torno que os faça hesitar, nem clamor público que os faça parar. Serão saudados como libertadores do fardo da servidão intelectual, alacremente aclamados por toda a credulidade que se acha pronta e à mão desde a infância da raça humana e a infância do indivíduo. Poderá seguir-se um temível colapso do pensamento crítico, dos padrões deterministas e da ciência mecanicista. Será possível ao método científico, por uma insistência inexorável sobre a magnitude das forças da massa e das qualidades do material em questão, impedir esse colapso. É vã esperança imaginar que o trabalho analítico, precisamente por relacionar-se com o misterioso inconsciente, poderá escapar de um colapso de valores como esse. Se os seres espirituais, que são os amigos íntimos dos indagadores humanos, podem fornecer explicações definitivas para tudo, nenhum interesse é capaz de sobrar para as laboriosas abordagens às forças mentais desconhecidas efetuadas pela pesquisa analítica.
tanto assim que os métodos da técnica analítica serão abandonados se houver uma esperança de entrar em contato direto com os espíritos operantes através de processos ocultos, tal como os hábitos do trabalho paciente e enfadonho são abandonados quando há a esperança de se ficar rico de um só golpe, mediante uma especulação bem-sucedida. Ouvimos falar, durante a guerra, de pessoas situadas no meio-termo entre duas nações hostis, pertencendo a uma delas pelo nascimento e a outra pela escolha e domicílio. Foi seu destino serem tratados como inimigos, primeiro por um dos lados e depois, se tinham a sorte de fugir, pelo outro. Essa poderá igualmente ser a sorte da psicanálise, contudo, há que suportar a própria sorte, seja ela qual for, e a psicanálise, de uma ou doutra forma, terá de chegar a um acordo com a sua. Retornemos à situação atual. A nossa tarefa imediata. No decurso dos últimos anos, efetuei algumas observações que não ocultarei, pelo menos do círculo mais chegado a mim. Um desagrado de cair no que é atualmente uma corrente predominante, um temor de desviar o interesse da psicanálise e a total ausência de qualquer véu de discrição sobre o que tenho a dizer. Tudo isso se combina, constituindo motivos para subtrair minhas observações de um público mais amplo. Meu material pode reivindicar duas vantagens que raramente estão presentes. Em primeiro lugar, ele está isento das incertezas e dúvidas a que se inclina a maioria das observações dos ocultistas e, em segundo, só desenvolve sua força convincente depois de analiticamente elaborado. Consiste, devo mencionar, em apenas 2 casos de caráter semelhante, um terceiro caso de outra espécie e, aberto a uma avaliação diferente, é acrescentado a maioria de apêndice. Os primeiros 2 casos que agora comunicarei minuciosamente estão relacionados a acontecimentos do mesmo tipo, ou seja, a profecias feitas por adivinhos profissionais que não se realizaram. A despeito disso, essas profecias causaram impressão extraordinária nas pessoas a quem foram anunciadas, de modo que sua relação com o futuro não pode constituir seu ponto essencial. Qualquer coisa capaz de contribuir para sua explicação, bem como tudo que lance dúvidas sobre sua força probatória, para mim serão extremamente bem-vindos. Minha atitude pessoal para com o material permanece sem entusiasmos e ambivalente. Subtítulo 1. Alguns anos antes da guerra, um jovem procedente da Alemanha veio até mim a fim de ser analisado. Queixava-se de ser incapaz de trabalhar, de haver esquecido sua vida passada e de ter perdido todo o interesse. Era estudante de filosofia em Munique e estava preparando-se para o exame final. Casualmente, era um jovem altamente instruído, bastante dissimulado, velhaco de uma maneira infantil e filho de um financista, como veio a surgir depois. O jovem remodelara com sucesso uma quantidade colossal
de erotismo anal. Quando lhe perguntei se não havia realmente nada de que pudesse lembrar-se sobre sua vida ou sua esfera de interesse, recordou-se do enredo de um romance que esboçara passado no Egito durante o reinado de Amenófis IV, e no qual um anel em particular representava um papel importante. Tomamos esse romance como ponto de partida. O anel mostrou ser um símbolo de matrimônio e a partir daí conseguimos reviver todas as suas lembranças e interesses. Descobrimos que seu colapso fora o resultado de um grande ato de autodisciplina mental de sua parte. Tinha uma única irmã, alguns anos mais nova que ele, a quem era sincera e muito indisfarçadamente devotado. Por que é que não podemos casar-nos? Haviam a miúde perguntado um ao outro, mas a afeição entre eles nunca fora além do ponto permissível entre irmãos e irmãs. Um jovem engenheiro se enamorara da irmã. Seu amor era retribuído por ela, mas de seus rígidos pais não encontrava aprovação. Em seu problema, os dois jovens amorosos voltaram-se para o irmão em busca de ajuda. Este deu apoio à causa deles, tornou-lhes possível que se correspondessem, conseguiu que se encontrassem enquanto se achava em casa de férias e acabou por persuadir os pais a darem seu consentimento ao noivado e casamento. Durante o tempo de noivado houve uma ocorrência altamente suspeita. O irmão levou seu futuro cunhado para escalar o Zugspitze e ele próprio serviu de guia. Perderam-se na montanha, envolveram-se em problemas e somente com dificuldade evitaram uma queda. O paciente ofereceu pouca objeção à minha interpretação dessa aventura como uma tentativa de assassinato e suicídio. Foi alguns meses após o casamento da irmã que o jovem começou a análise. Cerca de 6 ou 9 meses depois, havia reconquistado completamente sua capacidade de trabalhar e interrompeu a análise a fim de prestar o exame e escrever sua dissertação. 1 ano ou mais depois, voltou, agora doutor em filosofia, para retomar a análise, porque, segundo disse como filósofo, a psicanálise tinha para ele o interesse que ia além do sucesso terapêutico. Foi em outubro que a recomeçou e algumas semanas mais tarde, numa ou noutra conexão, contou-me a seguinte história. Vivi em Munique, uma adivinha que gozava de grande reputação. Os príncipes bávaros costumavam visitá-la quando tinham algum empreendimento em mente. Tudo o que ela pedia era que lhe fornecessem uma data. Deixei de indagar se esta tinha de incluir a data do ano. Entendia-se que a data era a do nascimento de alguma pessoa específica, mas ela não perguntava de quem. Fornecida essa data, consultaria seus livros de astrologia sobre a pessoa em questão. No mês de março anterior, meu paciente resolvera visitar a adivinha. Apresentou-lhe a data do nascimento do cunhado, sem naturalmente mencionar seu nome ou revelar o fato de que o tinha em mente. O oráculo assim manifestou-se: a pessoa em causa morrerá no próximo julho ou agosto de envenenamento por lagosta ou ostras.
Após contar-me isso, meu paciente exclamou: "Foi maravilhoso!" Não pude entender e contradisse-o energicamente. "O que você vê nisso de maravilhoso? Você está trabalhando comigo já faz diversas semanas. E se seu cunhado houvesse realmente morrido, já me teria contado há muito tempo atrás. Logo, ele deve estar vivo. A profecia foi feita em março e deveria realizar-se pelo auge do verão. Agora estamos em novembro, de modo que ela não se realizou. O que você acha de tão maravilhoso nisso?" "Não há dúvida de que ela não se realizou", respondeu ele, "mas o notável a respeito é o seguinte: meu cunhado gosta apaixonadamente de lagostins, ostras, etc. E, em agosto passado, teve realmente uma crise de envenenamento por lagostim e quase morreu. O assunto não foi mais discutido. Consideremos agora o caso. Acredito na veracidade do narrador. É inteiramente digno de confiança, sendo atualmente professor de filosofia em K. Não consigo imaginar motivos que pudessem havê-lo induzido a me enganar. A história foi incidental e não serviu a intuitos posteriores. Nada mais surgiu, nem dela se tiraram conclusões. Não era sua intenção persuadir-me da existência de fenômenos mentais ocultos e, na verdade, tenho a impressão de que não estava em absoluto esclarecido sobre o significado de sua experiência. Eu próprio fiquei tão impressionado, para falar a verdade, desagradavelmente afetado, que omiti fazer qualquer emprego analítico de seu relato, e a observação me parece igualmente inobjetável de outro ponto de vista. É certo que a adivinha não conhecia o homem que apresentou a questão, mas considere-se que grau de intimidade com alguém conhecido seria necessário antes que se pudesse identificar a data do aniversário de seu cunhado. Por outro lado, sem dúvida, todos concordarão comigo em oferecer a mais obstinada resistência à possibilidade de se inferir da data do nascimento do sujeito pelo auxílio de quaisquer tábuas ou fórmulas um acontecimento tão pormenorizado como cair doente de envenenamento por lagostim. Não se esqueçam de quantas pessoas nascem no mesmo dia. Será crível que a semelhança dos futuros de pessoas nascidas no mesmo dia possa ser levada a pormenores como esse? Arrisco-me assim a excluir inteiramente da discussão os cálculos astrológicos. Acredito que a adivinha poderia ter adotado um outro procedimento sem afetar o resultado da indagação. Por conseguinte, segundo me parece, nós também podemos por completo excluir a adivinha, ou como podemos dizer diretamente, a médium, da consideração como possível fonte de embuste. Se anuirmos a genuidade e verdade dessa observação, a sua explicação estará próxima e em seguida descobrimos, e assim se dá com a maioria desses fenômenos, que sua explanação numa base oculta é excepcionalmente adequada e abrange por completo o que tem de ser explicado, salvo quando é tão insatisfatória em si própria. É impossível que a adivinha pudesse saber que esse homem, nascido no dia referido, teria uma crise de envenenamento por lagostim, nem que ela pudesse ter logrado tal conhecimento a partir de suas tábuas e cálculos. Entretanto, isso estava presente na mente de quem a interrogou.
o fato torna-se completamente explicável se estivermos preparados para presumir que o conhecimento foi transferido dele para a suposta profetisa por algum método desconhecido que excluiu os meios de comunicação que nos são familiares, ou seja, teremos de inferir que existe algo como a transmissão de pensamento. As atividades astrológicas da adivinha, nesse caso, teriam desempenhado a função de desviar suas próprias forças psíquicas e ocupá-las de maneira inócua, de modo a poder tornar-se receptiva e acessível aos efeitos sobre ela causados pelos pensamentos do cliente, podendo assim tornar-se uma verdadeira médium. Já vimos empregados artifícios desviadores semelhantes no caso dos xistes, por exemplo, onde se procura assegurar uma descarga mais automática para algum processo mental. A aplicação da análise a esse caso faz mais do que isso, entretanto, aumenta mais ainda a sua significação. Ensina-nos que o que foi comunicado por este meio de indução de uma pessoa para outra não constitui simplesmente um fragmento fortuito de conhecimento indiferente. Mostra-nos que um desejo extraordinariamente poderoso, abrigado por determinada pessoa e colocado numa relação especial com sua consciência, conseguiu, com o auxílio de uma segunda pessoa, encontrar expressão consciente sob forma ligeiramente disfarçada, tal como a extremidade sensível do espectro se revela aos sentidos em uma chapa sensível à luz, como uma extensão colorida. Parece possível reconstruir a sequência de pensamento do jovem após a doença e recuperação do cunhado que era o seu odiado rival. Bem, ele escapou desta vez, mas não abandonará seu perigoso gosto por causa disso. Esperemos que a próxima vez seja o seu fim. Foi esse, esperemos, que foi transformado na profecia. Poderia citar um fato paralelo em um sonho de outra pessoa, no qual uma profecia fazia parte do tema geral. A análise do sonho demonstrou que o conteúdo da profecia coincidia com a realização de um desejo. Não posso simplificar minha afirmação descrevendo o desejo de morte de meu paciente contra o cunhado como sendo um desejo inconsciente reprimido porque ele fora tornado consciente durante o tratamento no ano anterior e as consequências decorrentes de sua repressão cederam ao tratamento. Ele, porém, ainda persistia e, embora não fosse mais patogênico, era suficientemente intenso. Poderia ser descrito como um desejo suprimido. Subtítulo 2. Na cidade DF cresceu uma criança que era mais velha de uma família de 5, todas meninas. A caçula era 10 anos mais moça que ela. Certa ocasião deixara a menor cair-lhe dos braços quando bebê. Mais tarde chamava de sua filha. A mãe era mais velha que o pai e não era uma pessoa agradável. O pai, e não só na idade era mais jovem, via bastante as meninas e as impressionava por suas muitas destrezas. Infelizmente não impressionara sob nenhum outro aspecto. Era incompetente nos negócios e incapaz de sustentar
A família sem o auxílio dos parentes, a filha mais velha tornou-se em tenra idade o repositório de todas as preocupações que surgiam pela falta de poder aquisitivo do pai. Uma vez deixado para trás o caráter rígido e apaixonado de sua infância, ela se transformou em bom espelho de todas as virtudes. Seus elevados sentimentos morais faziam-se acompanhar de uma inteligência estreitamente limitada. Tornou-se professora de uma escola primária e era muito respeitada. A tímida homenagem que lhe presenteou um jovem conhecido professor de música deixou-a indiferente. Nenhum homem até então havia atraído sua atenção. Certo dia, um parente da mãe apareceu em cena. Homem, bem mais idoso que ela, mas ainda jovem, pois ela contava apenas 19 anos de idade. Era um estrangeiro que vivia na Rússia como diretor de uma grande empresa comercial e se enriquecera. Foi preciso nada menos que uma guerra mundial e a derrota de um grande despotismo para empobrecê-la. Apaixonou-se por sua jovem e severa prima e pediu-lhe para ser sua esposa. Os pais não a pressionaram, mas ela entendeu seus desejos. Por trás de todas as suas ideias morais, sentiu a atração da realização de uma fantasia plena do desejo de ajudar o pai e resgatá-lo de seu estado de necessidade. Calculou que o primo daria ao pai apoio financeiro enquanto este continuasse com o negócio e uma pensão quando finalmente o abandonasse, bem como forneceria às irmãs dotes e troceaus, a fim de poderem casar-se, e apaixonou-se por ele. Casou-se pouco depois e o acompanhou à Rússia, salvo por algumas ocorrências que não eram inteiramente compreensíveis à primeira vista e cujo significado só evidenciou em retrospecto. Tudo decorreu muito bem no casamento. Ela se transformou em esposa afetuosa, sexualmente satisfeita e um apoio providencial para sua família. Somente uma coisa faltava: não tinha filhos, estava agora com 27 anos de idade e no 8º ano de seu matrimônio. Morava na Alemanha e, após vencer todo tipo de hesitação, foi consultar um ginecologista alemão. Com a habitual leviandade do especialista, ele assegurou-lhe a cura se submetesse a uma pequena operação. Ela concordou e, na véspera da operação, discutiu o assunto com o marido. Era hora do crepúsculo e estava prestes a acender as luzes quando o marido lhe pediu para não fazê-lo. Tinha algo a dizer-lhe e preferiria estar no escuro. Disse-lhe para cancelar a operação porque a culpa de sua esterilidade era dele. Durante um congresso médico 2 anos antes, ele soubera que certas moléstias podem privar um homem da capacidade de procriar filhos. Um exame lhe demonstrara ser esse o seu caso. Após tal revelação, a operação foi abandonada. Ela própria sofreu um colapso que durou algum tempo e que inutilmente procurou disfarçar. Só pudera amá-lo como um pai substituto e agora soubera que ele nunca poderia ser pai. 3 caminhos estavam abertos para ela, todos igualmente intransponíveis: a infidelidade, a renúncia ao desejo de um filho ou a separação do marido. Este último estava excluído pelas melhores razões práticas
e o intermediário pelas mais fortes razões, inconscientes, fáceis de adivinhar. Toda sua infância fora dominada pelo desejo 3 vezes frustrado de ter um filho do pai. Restava uma via de saída, que é a que nos interessa em seu caso. Caiu seriamente enferma com uma neurose. Durante certo tempo ergueu uma defesa contra várias tentações com o auxílio de uma neurose de angústia, mas posteriormente seus sintomas se transformaram em graves atos obsessivos. Passou algum tempo em institutos e por fim, com 10 anos de moléstia, veio até mim. Seu sintoma mais notável era que, quando se achava na cama, costumava prender anstecken, ou seja, colocar em contato os lençóis aos cobertores com alfinetes de segurança. Dessa maneira, revelar o segredo do contágio Ansteckung de seu marido, ao qual sua esterilidade era devida. Em certa ocasião, contando talvez 40 anos de idade, a paciente narrou-me um episódio que remontava à época em que sua depressão estava começando. Antes do desencadeamento da neurose obsessiva, para distrair-lhe o espírito, o marido levara-a consigo numa viagem de negócios a Paris. Estavam sentados com um amigo de negócios do marido no saguão do seu hotel, quando perceberam alguma agitação e movimento. Perguntara a um dos empregados do hotel o que estava acontecendo, e foi-lhe dito que Monsieur le Professeur havia chegado para dar consultas em sua salinha próxima à entrada do hotel. Monsieur le Professeur, segundo parecia, era um famoso adivinho. Não formulava perguntas, mas fazia os clientes imprimirem a mão em um prato cheio de areia e predizia o futuro pelo estudo da impressão deixada. Minha paciente disse que iria entrar para que lhe dissessem o futuro. O marido a dissuadiu, que era tolice. No entanto, após ele haver saído com um amigo, ela tirou a aliança e esgueirou-se para o gabinete do adivinho. Este estudou longamente a impressão da sua mão, então falou: no futuro próximo você terá de passar por severos conflitos, mas tudo sairá bem. Casar-se-á e terá 2 filhos quando estiver com 32 anos de idade. Ela, fazendo esse relato, dava todos os sinais de achar-se grandemente impressionada por ele, sem compreendê-lo. Não lhe causou impressão meu comentário de que, lamentavelmente, a data fixada pela profecia já havia passado há cerca de 8 anos. Refleti que talvez estivesse admirando a confiante audácia da profecia, tal como o fiel discípulo do rabino profeta. Infelizmente, minha memória, geralmente tão digna de confiança, não assegura se a primeira parte da profecia dizia: tudo sairá bem, você se casará, ou você será feliz. Minha atenção estava completamente focalizada em minha nítida impressão da frase final, com seus notáveis pormenores. Na realidade, porém, as primeiras observações sobre conflitos que tiveram final feliz incluem-se entre as expressões vagas que figuram em todas as profecias, até mesmo nas que se podem comprar prontas. O contraste oferecido pelos 2 números específicos na frase final é mais notável ainda. Não obstante, seria de fato interessante saber
se o professor realmente falou no casamento dela. Havia tirado fora sua aliança e, aos 27 anos de idade, parecia muito jovem, podendo facilmente ter sido tomada por uma solteira. Em compensação, não seria necessário uma observação refinada para notar a marca da aliança em seu dedo. Limitemo-nos ao problema contido na última frase, que lhe prometia 2 filhos aos 32 anos de idade. Estes pormenores parecem cabalmente arbitrários, inexplicáveis. A pessoa mais crédula dificilmente empreenderia deduzi-los de uma interpretação das linhas da mão. Recebiam uma justificação indiscutível se confirmados pelo futuro. Porém, não era esse o caso. Ela tinha agora 40 anos de idade e nenhum filho. Qual então era a fonte e o significado desses números? A própria paciente não sabia. O óbvio seria pôr de lado toda a questão e destiná-la ao monte de lixo entre muitas outras mensagens sem sentido e ostensivamente ocultas. Isso seria muito agradável? A solução mais simples e um alívio grandemente desejável. Infelizmente, porém, tenho de acrescentar que era possível, e exatamente com a ajuda da análise, encontrar uma explicação para os 2 números, uma explicação que, mais uma vez, foi completamente satisfatória, surgindo quase naturalmente da situação real, de vez que os 2 números se ajustavam perfeitamente à história da vida da mãe de nossa paciente. A mãe só se casara aos 30 anos e fora em seu 32º ano de vida que, diferentemente da maioria das mulheres, e para compensar, por assim dizer, o seu atraso, dera à luz a 2 filhos. Dessa maneira é fácil traduzir a profecia. Não há necessidade de preocupar-se com a sua atual esterilidade. Isso não tem importância. Ainda pode seguir o exemplo de sua mãe, que ainda nem se achava casada em sua idade, e não o bastante teve 2 filhos aos 32 anos de idade. A profecia prometia-lhe a realização da identificação com a mãe, que constituíra o segredo de sua infância e fora enunciada pela boca de um adivinho desconhecedor de todos os seus problemas pessoais, ocupando-se com examinar uma impressão deixada na areia. Podemos também acrescentar como pré-condição dessa realização de desejo inconsciente, como era em todos os sentidos: você se libertará de seu esposo inútil pela morte ou encontrará forças para separar-se dele. A primeira alternativa ajustar-se-ia melhor à natureza de uma neurose obsessiva, ao passo que a segunda é sugerida pela luta que, segundo a profecia, ela deveria vencer com êxito. Como observação, papel representado pela interpretação analítica é ainda mais importante. Nesse exemplo que no anterior, pode-se realmente dizer que a análise criou o fato oculto. Em consequência, o exemplo também pareceria oferecer positivamente uma prova conclusiva do poder transmitir um desejo inconsciente, assim como os pensamentos e o conhecimento a ele relacionados. Apenas posso perceber um modo de escapar à conclusividade desse último caso, e acreditem, não vou ocultá-lo. É possível que,
no decurso dos 12 ou 13 anos passados entre a profecia e sua narração feita durante o tratamento, a paciente tivesse formado uma paramnésia, o professor poderia haver enunciado algum consolo geral e incolor, o que não seria de admirar, e a paciente ter gradualmente inserido nele os números significantes tirados de seu inconsciente. Se assim foi, teríamos evitado o fato que nos ameaçou com consequências tão graves. Alegremente nos identificaremos com os céticos que só dão valor a um relato desse tipo quando feito imediatamente após o fato, e assim mesmo não sem hesitação. Lembro-me de que, após ter sido indicado para uma cátedra de professor, tive uma audiência com o ministro da Educação para expressar-lhe meus agradecimentos. Quando me achava a caminho de casa de volta da audiência, apanhei-me no ato de tentar falsificar as palavras trocadas entre nós e nunca mais pude recapturar corretamente a conversa real. Deixo aos senhores decidir se a explicação que sugeri é sustentável. Não posso prová-la nem negá-la. Assim, essa segunda observação, embora em si própria mais comovente que a primeira, não está igualmente isenta de dúvidas. Os dois casos que lhes comuniquei acham-se relacionados com profecias não realizadas. As observações desse tipo, ao meu ver, podem fornecer o melhor material sobre a questão da transmissão de pensamento, e gostaria de incentivá-los a coligir outras semelhantes. Pretendia também trazer-lhes um exemplo baseado em um material de outra espécie, um caso em que, durante determinada sessão, um paciente especial falou de coisas notavelmente relacionadas a uma experiência que eu próprio tivera pouco antes. Contudo, posso dar-lhes agora uma prova visível do fato de que discuto o assunto sobre ocultismo sob pressão de enorme resistência. Quando, em Geisten, procurei as notas que reunira e comigo trouxera de Viena para este trabalho, a folha onde havia anotado essa última observação não se encontrava lá em seu lugar, porém encontrei outra folha de lembretes irrelevantes sobre um tópico inteiramente diverso que trouxera comigo por engano. Nada se pode fazer contra uma resistência tão clara. Devo pedir-lhes que me perdoem por omitir esse caso, pois não posso preencher a perda por memória. Em seu lugar, acrescentarei algumas observações sobre alguém muito conhecido em Viena, o grafologista Raphael Scherman, que tem uma reputação de desempenhos muito espantosos. Disse que é capaz não apenas de ler o caráter de uma pessoa por uma amostra de sua letra, mas também de descrever sua aparência e adicionar a seu respeito predições que posteriormente se realizam. Incidentalmente, muitas dessas notáveis realizações se baseiam em suas próprias histórias. Certa vez, um amigo meu, sem meu conhecimento prévio, efetuou a experiência de permitir-lhe que sua imaginação divagasse sobre uma amostra de minha letra. Tudo o que produziu foi que a escrita pertencia a um senhor de idade, o que era fácil de adivinhar com quem
Era difícil viver, visto tratar-se de um tirano intolerável no lar. Aqueles que desfrutam de minha casa dificilmente confirmarão isso, mas como sabemos, o campo do oculto está sujeito ao conveniente princípio de que os casos negativos nada provam. Não efetuei observações diretas sobre Sherman, porém, através de um paciente meu, entrei em contato com ele sem que o soubesse. Contar-lhes-ei a respeito. Há alguns anos atrás, procurou-me um jovem que me causou impressão particularmente simpática, e eu assim lhe dei preferência sobre alguns outros. Parecia estar envolvido com uma das mais conhecidas demi-mondaines e que desejava livrar-se dela, de vez que a relação o privava de toda independência de ação, mas era incapaz de fazê-lo. Consegui libertá-lo e, ao mesmo tempo, logrei uma plena compreensão de sua compulsão. Há muitos meses atrás noivara de modo normal e respeitável. A análise logo mostrou que a compulsão contra a qual estava lutando não era a ligação com a demi-mondaine, mas com uma senhora casada de seu próprio círculo, com quem tivera uma liaison desde o início da juventude. A demi-mondaine servia apenas de bode expiatório em quem podia satisfazer todos os sentimentos de vingança e ciúme que realmente se aplicavam a outra senhora. Segundo um modelo que nos é familiar, fizera uso do deslocamento para um novo objeto, a fim de escapar à inibição ocasionada por sua ambivalência. Era hábito seu infligir os tormentos mais refinados à demi-mondaine, que se apaixonara por ele de uma maneira quase desprendida. Entretanto, quando não mais podia esconder seus sofrimentos, ele por sua vez transportava para ela a afeição que sentira pela mulher que amara desde a juventude. Dava-lhe presentes e a aplacava, e o ciclo retomava seu curso. Quando enfim sob a influência do tratamento rompeu com ela, tornou-se claro o que estivera tentando conseguir por aquele comportamento em relação a esse sucedâneo de seu primeiro amor. A vingança com a tentativa de suicídio que fizera quando essa amada rejeitara suas propostas. Após a tentativa, conseguiu por fim vencer a relutância dela. Durante esse período do tratamento, costumava visitar o famoso Sherman, com base em amostras da letra da demi-mondaine. O grafologista repetidamente lhe disse, à guisa de interpretação, que ela se achava em seu último alento, que se encontrava à beira do suicídio e que certamente se mataria. Ela, contudo, assim não procedeu, mas arremessou de si suas fraquezas humanas e recordou os princípios de sua profissão e seus deveres para com o amigo oficial. Percebi com clareza que o homem milagroso havia simplesmente revelado a meu paciente o seu desejo mais íntimo. Após descartar-se dessa figura espúria, meu paciente empreendeu seriamente a tarefa de libertar-se de seu vínculo real. Depreendi de seus sonhos um plano que estava formado, com o qual poderia escapar da relação com o seu primeiro amor sem causar-lhe demasiada mortificação ou prejuízos materiais.
Ela tinha uma filha que gostava muito do jovem amigo da família e ostensivamente nada sabia do papel secreto que desempenhava. Propunha-se agora casar-se com essa jovem. Pouco depois o esquema tornou-se consciente e o homem deu os primeiros passos para o pôr em funcionamento. Apoiei suas intenções, uma vez que o plano oferecia o que constituía uma possível saída de sua difícil situação, ainda que irregular. Dentro em pouco, porém, teve um sonho em que mostrava hostilidade pela jovem. Então voltou a consultar Sherman. O grafologista informou que a jovem era infantil e neurótica e ele não deveria casar-se com ela. Dessa vez, o grande observador da natureza humana estava certo. Ela já então considerada como a fiancée do homem comportava-se de maneira cada vez mais contraditória e decidiu-se que ela devia analisar-se. Em resultado da análise, o esquema de casamento foi abandonado. A jovem tinha completo conhecimento inconsciente das relações entre a mãe e o fiancé, achando-se ligada a ele apenas por causa de seu complexo de Édipo. Por essa época, a análise interrompeu-se. O paciente achava-se livre e capaz de seguir seu próprio caminho no futuro. Escolheu para esposa uma moça respeitável fora de seu círculo familiar, a qual Sherman concedera um julgamento favorável. Esperemos que esteja certo mais uma vez. Terão compreendido o sentido de minha inclinação a interpretar essas experiências minhas com Sherman. Verão que todo o meu material se relaciona apenas ao ponto isolado da transmissão de pensamento. Nada tenho a dizer sobre todos os outros milagres que reivindica o ocultismo. Minha própria vida, como já abertamente admiti, tem sido particularmente pobre no sentido do oculto. Talvez o problema da transmissão de pensamento possa parecer-lhes muito trivial em comparação com o grande mágico do oculto, mas considerem que grave medida além do que até aqui acreditamos estaria envolvida apenas nessa hipótese. O que o zelador de a Basílica de São Dionísio costumava acrescentar à sua narração do martírio do santo permanece uma verdade. Conta-se que São Dionísio, após sua cabeça haver sido cortada, apanhou-a do chão e caminhou boa distância com ela sob o braço, mas o zelador costumava acrescentar: dans des cas pareils, ce n'est que le premier pas qui cote. O resto é fácil.